Senhor presidente, boa tarde, deputados. Eu subo mais uma vez aqui nessa tribuna para poder fazer um apelo ao Senado Federal. Nosso cenário político está completamente não pacificado. E eu sei que a classe política, tanto de juristas, senadores, deputados, querem pacificar o país. Inclusive, o Lula foi eleito com essa narrativa. Inclusive, em seus debates, deixou bem claro de que seria imprudente da parte dele, negligente, desrespeitoso, indicar um amigo ao STF. Afinal de contas, seria algo contraditório, porque um juiz ele julga de acordo com a lei e com a Constituição. E claramente um amigo seria parcial e iria dar com certeza sentenças benéficas ao seu amigo. E o que aconteceu? Nós temos agora a indicação do Flávio Dino, amigo de Lula, para o STF. E, meus senhores, aqui não é uma questão de coerência comigo, tá? É uma questão de coerência com vocês mesmos. Porque não fui eu que disse essas palavras, foi o teu presidente Lula que disse isso, de que seria imprudente indicar um amigo. De duas uma, ou o Dino não é amigo do Lula, ou se não ele é, e ele está sendo contraditório. Portanto, isso aqui não é um debate entre direita e esquerda, não, tá? É um debate de lógica. 2 mais 2 é igual a 4. Mas para petista, 2 mais 2 é igual a 5, é igual a 6, porque a realidade ela é relativa. Até picanha vira abóbora. Ou seja, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, o caminho da pacificação, do Estado democrático de direito, da harmonia entre os poderes, o Flávio Dino representa o excesso do oposto disso. Uma pessoa que é política, uma pessoa que é persecutória, uma pessoa que não tem dado um bom exemplo como ministro, no âmbito técnico, não estou dizendo nem no âmbito ideológico. As apreensões de drogas têm caído no Brasil. Nós temos visto o crime organizado, inclusive, ter reuniões dentro do teu próprio ministério. O ministério que deveria combater o crime organizado recebe a dama do tráfico, inclusive sendo custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que deveria estar preocupado com pessoas, vítimas, mas nada mexem a não ser quando se há uma preocupação com o bandido e o criminoso. Então, senadores, de fato é um momento histórico no nosso país, onde se vocês estão pensando que dando aval ao ministro Dino a ser ministro do STF, vocês terão paz, pode ter certeza que a população brasileira não concederá paz a vocês. Não tem condição colocar mais uma pessoa ditatorial tirânica, porque eu tenho certeza, se um processo meu ou de um opositor político dele chegar até lá, ele não julgará de forma parcial. E quem dizer isso é hipócrita e mentiroso. Que Deus tenha misericórdia desse país e continuamos fazendo... Valeu, Nicolas. Senhor presidente, hoje eu subo a essa tribuna com um lamento muito profundo em meu coração, quando vejo diante dos meus olhos aquilo que ultrapassou os limites da ideologia acontecendo no meu país. Ideologia essa que não traz a nenhum cargo homens e mulheres que tenham competência jurídica e não tenham reputação ilibada. Porque, para falar que Flávio Dino será o próximo ministro do STF, coisa que jamais nessa terra ele poderia ser, por vários motivos: prevaricação, falta de decoro, falta de respeito com a própria Justiça Nacional. O mesmo, e quem assistiu aqueles atos absurdos do 8 de janeiro, de camarote, como disse com a sua própria boca, agora querem ocupar a cadeira do mais alto escalão nacional. E tem a caneta do seu presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Mas como poderemos nós aceitar, em um país onde todos nós clamamos todos os dias por justiça e democracia, ter na mais alta corte um homem que prevaricou a todo momento no 8 de janeiro? Qual é o seu saber ilibado? Qual é a sua fundamentação jurídica? Perdeu-se a noção. O Brasil
está vivendo o maior transtorno político da história dos seus últimos 500 anos. Como podemos nós, um país que foi colonizado, perder o rumo em uma era de tão alta tecnologia? Como nós podemos aceitar calado tudo isso? Mas eu quero deixar um recado a todos os brasileiros. Não culpe esta casa se vocês não fizerem o seu papel. E o papel de cada eleitor agora é bater na porta do seu senador e dizer não a Flávio Dino no STF. Este é o papel. Depois não queiram jogar sobre as costas dos parlamentares essa responsabilidade, porque a nossa parte nós temos feito. E aqui não estou em cunho ideológico, senhor presidente. Estou falando pelo perigo de ter um homem que em sua fala disse que a Polícia Federal estava a serviço de Luiz Inácio Lula da Silva. E não é para isso que nós temos essas instituições. Demos ontem, a notícia da nomeação do presidente Lula em relação ao Supremo Tribunal Federal do ministro da Justiça, Flávio Dino. Sem dúvida nenhuma, o Flávio Dino tem estudo, claro, tem história, mas a gente não pode transformar o Supremo Tribunal Federal num cargo político, de nomeações políticas. O próprio presidente Lula, durante a campanha contra o presidente Bolsonaro, que teve o presidente Bolsonaro como adversário, especialmente no segundo turno, no debate, ele falou que era contra as nomeações onde tinha uma relação de amizade. E se a gente entrar no Facebook do ministro Flávio Dino, tem uma publicação, TBT de hoje, no dia 16 de setembro de 2021. O ministro escreveu: eu tinha 21 anos e fazia a primeira campanha para o Lula presidente em 2021. O ministro Flávio Dino se filiou ao PT em 1989, quando ele tinha 18 anos de idade. É um político. E eu não vou aqui menosprezar a história de ninguém, mas é um político que foi filiado ao PT, ao PCdoB, ao PSB, que vence a sua última eleição pelo Maranhão ao Senado, que foi governador. O Supremo Tribunal Federal, ele perde totalmente a chance de ser realmente um poder imparcial, que vai organizar, que vai mediar a relação do Executivo com o Legislativo. E eu fico muito à vontade, presidente Gilberto, porque no ano de 2021, quando o presidente Bolsonaro fez a última nomeação, escolhendo até o ministro André Mendonça, eu subi aqui nessa tribuna, eu tomei pancada até do meu time de direita, que eu sempre fui favorável a que um presidente da República não fosse o responsável por nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou deveria ser um concurso muito difícil, ou deveria ser 11 segmentos do judiciário escolhendo 3 nomes, e aí a população poderia validar. É claro que iria entrar ministros com viés de esquerda, com viés de direita, mas o importante é a gente não perder a chance da gente trazer equilíbrio para os 3 poderes. Imagina você que é do Rio de Janeiro e você é Flamengo, e que o juiz da partida entre Flamengo e Vasco fosse o Eurico Miranda. Um pênalti marcado duvidoso na grande área. Ele vai referendar o pênalti para o Vasco ou não vai? Vai. Faz parte da natureza, faz parte da história. É uma catástrofe para o Brasil os ministros do Supremo Tribunal Federal não terem mandato de pelo menos 8 anos. O ministro Flávio Dino, e aqui eu vou novamente bater na tecla, não é uma dúvida em relação aos seus conhecimentos, e sim ao processo. O processo é falho. Até 2043, o ministro Flávio Dino vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A minha filha, que está com 18 anos, ela vai ter 38 anos. Eu vou ter 65, eu estou com 45. Eu, para estar aqui até os 65 anos de idade, eu vou ter que vencer aí mais 5 eleições no Rio de Janeiro, panfletando nas ruas, agradando o meu eleitorado na tribuna, não faltando nenhum dia, fazendo muitos discursos. Então, enquanto esse país tiver os 3 poderes em desequilíbrio,
é muito difícil ou praticamente impossível a gente encontrar o caminho da democracia. Muito obrigado, presidente Gilberto. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.